Olá! O que um documento de 800 anos tem a ver com os debates políticos de hoje em dia? Bom, segundo o artigo de Aldir Guedes Soriano, tem tudo a ver. Nessa análise, a gente vai mergulhar em como ele conecta a histórica Magna Carta à liberdade individual e faz um alerta bem sério sobre os rumos de várias nações. Então, vamos lá. E o ponto de partida é todo esse aqui. Para o autor, o espírito desse documento tão antigo não é só uma peça de museu, não. É uma ferramenta essencial para proteger a liberdade hoje. É essa tese que vai guiar a gente por toda essa análise. Para a gente entender bem esse argumento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para a Inglaterra medieval para ver qual era o problema que a Magna Carta foi criada para resolver, sempre pela perspectiva do autor. Imagina só o cenário. Dominado pelo rei João, que o autor descreve como um dos piores da história. Ele governava de forma absoluta, sabe? Cobrando impostos absurdos e prendendo quem era contra ele sem nenhum tipo de processo justo. Foi essa tirania toda que fez os barões chegarem e falarem: chega! E foi aí que, em junho de 1215, a Magna Carta nasceu. Agora, o interessante aqui, segundo o autor, é que os efeitos não foram imediatos. O documento foi reeditado, foi traduzido. A verdadeira força dele não foi nem o que aconteceu na hora, mas a sementinha que foi plantada ali para o futuro. E que semente era essa? Era a ideia do império da lei, o famoso Rule of Law. E essa ideia revolucionária no coração da Magna Carta, como Soriano apresenta. Pela primeira vez estava escrito que ninguém, nem mesmo o rei, está acima da lei. Ou seja, o ponto crucial é um só: limitar o poder. Beleza. A partir desse ponto, a análise do autor mostra como essa ideia, que nasceu lá na Inglaterra do século XIII, começou a moldar o mundo moderno, indo muito além das fronteiras originais. O autor, então, ele traça uma linha que ele chama de fio de ouro da liberdade. Começa com a Magna Carta limitando o poder. Essas ideias são absorvidas pelo sistema de leis inglês, que por sua vez inspira os pais fundadores lá nos Estados Unidos na luta contra os impostos britânicos. E esse fio, na argumentação dele, chega até hoje em dia. E ele não fica só na teoria, não. Segundo Soriano, as políticas de líderes como a Margaret Thatcher e o David Cameron, lá no Reino Unido, focadas em menos Estado, menos impostos e mais liberdade econômica, são, na verdade, uma expressão moderna daquele espírito original da Magna Carta. Só que aí a narrativa dá uma virada. O autor argumenta que, apesar dessa herança tão poderosa, muitos países hoje estariam indo na contramão de tudo isso, esquecendo ou até mesmo rejeitando esses princípios de propósito. E esse slide aqui mostra perfeitamente o conflito central que o autor aponta. De um lado, o que ele vê como o legado da Magna Carta: menos Estado, império da lei, liberdade individual. Do outro, o que ele descreve como a tendência moderna: um Estado que ele chama de paternalista, com impostos altos, e o que ele define como igualitarismo nivelador. É um conceito que para o autor sugere uma busca por igualdade de resultados que acaba sufocando a liberdade de cada um. Quando o autor olha para os Estados Unidos, por exemplo, ele argumenta que o país está se afastando de suas raízes. Ele afirma, inclusive, citando vozes como a de Ben Carson, que o legado dos pais fundadores estaria sendo corroído. Para Soriano, discursos que promovem a igualdade são, na prática, usados como desculpa para expandir perigosamente o poder do governo. E, para reforçar esse ponto, o autor faz uma comparação histórica bem ousada, viu? Ele sugere que a essência da tirania não mudou. Na visão de Soriano, alguns líderes de hoje, com suas políticas de impostos altos e perseguição a opositores, estariam, no fundo, repetindo as mesmas ações daquele rei João tirano de 800 anos atrás. Daí, o autor vai para um caso que ele considera extremo: a Venezuela. Ele se baseia em dados de 2014, citados pela ativista Lilian Tintori, para mostrar um quadro de milhares de prisões arbitrárias, centenas de casos de tortura e dezenas de presos políticos. Ele argumenta que isso é a ausência completa do tal império da lei. E não para por aí. Ele também foca na falta de liberdade de expressão, usando como exemplo a estatização de mais de 200 emissoras de rádio. Para ele, isso é uma prova clara de um controle total do Estado sobre a comunicação, o oposto dos princípios de liberdade. A análise do Soriano também chega no Brasil. Para ele, o país estaria seguindo uma receita justamente contrária àquela inspirada pela Magna Carta. A fórmula, na visão do autor, é de gastos públicos que só aumentam e mais impostos. Um ciclo que, piorado pela corrupção e pela burocracia, teria jogado o país numa crise econômica profunda. Bom, e com isso a gente chega na parte final do argumento do autor. Ele apresenta uma escolha
que ele vê como clara e urgente, sobre os caminhos que o mundo moderno está seguindo. É um alerta. Ele usa uma metáfora muito forte para isso. O Estado grande é como o canto da sereia para políticos populistas. Uma atração que parece boa, mas que, na visão dele, leva direto para o desastre econômico. E ele até aponta a Grécia como o resultado final dessa política de gastos sem controle. No fim das contas, a reflexão que o autor deixa no ar é bem essa. Será que rejeitar esses valores de governo limitado e liberdade individual que ele traça desde a Magna Carta significa abrir mão das nossas defesas contra a opressão? É a escolha que ele acredita que está diante de nós. E é assim que a gente fecha o círculo voltando para a citação do começo. No final das contas, para o Aldir Guedes Soriano, a mensagem lá de 800 anos atrás continua valendo hoje. A verdadeira liberdade humana depende, e muito, da coragem de limitar o poder. Esse é o legado e também o alerta que ele nos deixa.